Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Hoje Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre aquilo que deve ser a nossa vida de intimidade através da oração. Por isso que Jesus ele usa aqui 3 realidades essenciais que nos chama a atenção sobre aquilo que deve ser a nossa vida espiritual. Jesus ele vai primeiro usar de uma parábola falando sobre alguém que chega de viagem e pede um alimento para dar ao seu amigo. E esse que está lá dentro diz para não incomodar. E Jesus fala que mesmo que ele não dê porque é seu amigo, ele dará por causa da sua impertinência. Ou seja, por causa da sua insistência. Mas veja que Jesus depois vai falar algo muito importante. E ele diz: Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Ou seja, aqui Jesus ele fala sobre 3 coisas que nós precisamos aprender a fazer para que nós possamos ter uma boa vida de oração e principalmente nos tornarmos capazes de uma intimidade verdadeira com Deus. A primeira coisa é pedir, ou seja, nós precisamos aprender a pedir. E se nós olharmos a oração que Jesus ensina aos seus discípulos, que é a oração do Pai Nosso, ali está aquilo que é essencial pedir, porque ali está o caminho de salvação. Por isso que esta é a primeira coisa, precisamos aprender a pedir. Pedir não o que nós queremos, mas pedir principalmente o que nós precisamos. Porque quando nós pedimos o que nós precisamos, nós nos tornamos mais atentos àquilo que Deus quer nos oferecer. Por isso que Jesus diz: pedi e recebereis, porque Deus nos dá não o que nós queremos, mas o que nós estamos precisando para o momento. Depois, a segunda coisa, procurai e encontrareis. Jesus ele vai aqui nos chamar a atenção sobre esse procurar. Procurar significa ir investigando a realidade para que nós possamos alcançar aquilo que é a razoabilidade de todas as coisas, para que nós possamos fundamentar a verdade. E aqui nós temos algo também muito importante que tem a ver com a nossa vocação, o nosso chamado. Por isso que Jesus ele nos incentiva a conhecer a verdade da criação,
a verdade de Deus e a verdade de nós mesmos. Por isso que nós precisamos buscar essa nossa vocação, buscar o caminho que realmente nós precisamos trilhar para sermos felizes, para que possamos realmente sermos realizados, porque é nessa busca é nessa procura que nós vamos encontrando o verdadeiro sentido da nossa vida, porque o caminho ele se faz caminhando. Depois nós temos a terceira coisa que Jesus Cristo nos chama a atenção. E ele vai dizer: batei e vos será aberto. Aqui nós temos uma realidade essencial, porque nós precisamos ir ao encontro das portas que estão fechadas para a nossa vida, porque as portas fechadas elas são condições de possibilidade para que nós possamos alcançar aquilo que Deus quer. Porque quando nós nos deparamos com uma porta fechada, nós precisamos bater a porta. E batendo a porta, nós vamos ali realmente saber se aquela porta ela vai se abrir ou não. Nenhuma porta se abrirá para nós facilmente, mas elas só se abrirão a partir dessa iniciativa da nossa parte, de ir ao encontro dela, para bater e chamar, para que se tem alguém de boa vontade do outro lado desta porta, ela possa se abrir. E se abrindo, nós possamos entrar e cear. E aqui nós temos uma imagem muito bela desse entrar e cear, que significa justamente aquilo que é a espiritualidade e o carisma que o próprio Deus nos chamou a viver. Porque é nesse bater a porta, que significa, nesse conhecer coisas específicas, que vai fazendo com que a gente se encontre e desvele aquilo que já está impresso no mais profundo do nosso coração. É assim que nós precisamos aprender a viver essa grande experiência com Deus, essa busca de bater a porta para que Ele abra essa porta. Mas veja que na igreja, na vida cristã, existem muitas espiritualidades, muitos carismas, mas quando nós vamos experimentando, batendo a porta dessas espiritualidades e desses carismas, uma dessas portas se abrirá para cada um de nós e nós saberemos qual é realmente a nossa espiritualidade e o nosso carisma particular e também comunitário, a forma que nós vamos servir a Deus e a obra de salvação. Essas três coisas são muito essenciais para a nossa vida, para que nós possamos realmente ter uma verdadeira experiência de Deus. Por isso que nós precisamos aprender a pedir, precisamos nunca deixar de procurar, mas ir à busca da verdade, e precisamos sempre bater a porta para que a porta certa possa se abrir diante de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.